Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre dois pensadores com ideias diferentes que trataram do ser e do devir. Eles estavam e faziam parte dos pré-socráticos, que era um grupo de pensadores que vieram antes de Sócrates e que estavam mais ligados com os estudos e a observação da natureza e as origens. Eles são do século 7 ao século 5 a.C. Sobre eles, restaram apenas fragmentos e uma doxografia, ou seja, uma opinião, algo que alguém escreveu a respeito. A filosofia pré-socrática ela tratou da natureza e de questões cosmológicas. Em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, ou seja, trazer uma explicação pelo mito, que era muito comum na época, eles passaram a interpretar a origem das coisas através da razão, buscando uma interpretação racional. O principal objetivo deles era encontrar um princípio gerador que explicasse e fundamentasse a multiplicidade e o movimento das coisas. Então, a partir daí, nós tivemos diversas interpretações que surgiram. Eles faziam parte de um grupo chamado monistas, porque acreditavam que tudo decorria de um princípio. Era uma escola de caráter exclusivamente filosófico e era diferente das escolas anteriores, que foram mais físicas, da ideia da ciência de física, e ideias religiosas. A questão sobre a mudança e a permanência, sobre o ser e o vir a ser, ou seja, o devir, está na base da filosofia grega e ainda é tema de estudo e discussão na atualidade. Então, os pensadores que primeiro propuseram essa contradição foram Heráclito e Parmênides. E aí também tem nessa mesma escola Zenão de Eleia. É possível então que alguém se transforme e ao mesmo tempo continue sendo igual ao que era? Por acaso, o gelo transformado a partir da água, ele deixa de ser água? Então, entre os filósofos da natureza, o mobilismo e o imobilismo, o móvel e o imóvel, eles constituíram posicionamentos contrários sobre a constituição da realidade, no que se refere ao movimento e às mudanças das coisas. Esse detalhe da obra A Escola de Atenas retrata os filósofos pré-socráticos, aí está Parmênides e Heráclito. Parmênides da cidade de Eleia, que defendeu a polêmica tese do imobilismo, do imóvel, ou seja, de que o movimento e as mudanças não passavam de aparências. Já Heráclito, da cidade de Éfeso, defendeu a tese do mobilismo, ou seja, tudo estar em permanente devir, em transformação contínua, tudo é um vir a ser. Heráclito vai trazer suas reflexões a respeito do mundo em que as coisas estão em estado de contínua mudança, numa luta entre contrários, que está impregnado de constantes opostos. Ele afirmava que a multiplicidade, o movimento e a contradição estavam presentes em todas as coisas. Para ele, não havia o ser, uma realidade fixa e imutável, imóvel, mas o devir, o constante vir a ser das coisas, o seu eterno processo de oposição, mudança e fluidez. Para ele, seria inútil buscar algo uno e fixo nesse constante fluir ou devir de coisas múltiplas e contrárias entre si. A unidade, ela não poderia ser tomada como base para o conhecimento. Nada era definitivo para ele. Tudo estava em contínua mudança. Heráclito valorizou ainda o aspecto racional do conhecimento, mostrando que caberia à razão revelar a verdadeira natureza das coisas, corrigindo a falsa percepção de imobilidade e estabilidade daquilo que era essencialmente imóvel e instável. Para ele, o fogo era o princípio de todas as coisas.
porque o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial, expressão visível da instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. Parmênides. Ele influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Ele se opõe a Heráclito, porque ele não admite a mudança e o movimento. A contradição opõe o princípio segundo o qual o ser é e o não ser não é. Ao pensamos algo que é e não conseguimos pensar algo que não é. O ser é único, imutável, infinito e imóvel. O movimento existe apenas no mundo sensível. A percepção pelos sentidos, ela é ilusória, porque se baseia na opinião. Só o mundo inteligível é verdadeiro. Então, para ele, a sensação, os 5 sentidos, ele mostra um múltiplo cambiante, não é válida para o conhecimento, porque não traz um conhecimento verdadeiro. Porém, a razão, ela pensa o uno, o eterno, imóvel. Ela é a única via para o conhecimento. Só podemos fazer um verdadeiro conhecimento a partir da razão, a partir do racional. Então, para Parmênides, a sensação, os sentidos, o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós sentimos, eles nos trazem uma falsa interpretação, uma falsa ideia de conhecimento, de pensarmos que realmente conhecemos. Mas nós só vamos poder, de fato, ter o conhecimento deste objeto a partir do abstrato, a partir do pensamento. Parmênides ainda influencia Platão e Aristóteles. Zenão de Eleia foi discípulo de Parmênides e vai dizer que o movimento ela é uma ilusão. E ele vai trazer um paradoxo. Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Argumentos através de paradoxos, iniciador da dialética. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Argumentos contra o movimento. E ele traz algumas características atribuídas a Deus. A eternidade, o uno, a forma esférica, que é a forma perfeita, nem limitado nem ilimitado, nem móvel nem imóvel. Deus é por si só. Os pré-socráticos, eles deram o primeiro impulso à atividade do filosofar. Buscaram a unidade na multiplicidade. Examinaram a relação entre o ser e o pensar e desenvolveram a dialética. Eles deram os primeiros passos em direção à lógica e estimularam a argumentação.